Vamos lá, Célia, pode falar. Então, Ivan, eu já ouvi falar, né, que a lei, ela é a sombra da graça, sendo que a lei, igual você acabou de dizer, ela é perpétua. Tem leis que não tem como ser revogada e não vão ser revogadas, né, até a Perfeito. eternidade. E só que a graça, ela tem um peso maior. Vamos colocar assim que ela tem um peso maior, porque na Uhum. lei, se você fosse, eu vou colocar dessa forma que é algo que a gente consegue identificar mais rápido. Na lei, quando era pego em adultério, não é quando sabiam ou nada, era, né, exercido a lei que era a morte. Isso. Na graça, não. Na graça, se você pensar, se já, tipo assim, se já, né, você pensou, você já cometeu, né, tal ato. Então, assim, se, assim, no meu pensamento, você acha que a lei uma inclui a outra, ou a graça é mais pesada? Porque a lei, tipo assim, é um mandamento, não farás. Você vai lá e não faz. A graça, se você pensar algo, você já cometeu. O que você pode me responder referente a isso? Mateus 5. A gente está aqui, né? Vamos lá. 17. Não penses que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. O que isso significa? Jesus diz, ele veio cumprir a lei. Então, a lei permanece. A lei não foi destituída, a lei não mudou, a lei permanece. Jesus diz, eu vim para cumprir. Se ele veio para cumprir na graça, a lei permanece. A graça, ela não é a exclusão da lei. A graça, ela é uma ampliação do entendimento da lei. Porque a lei, como você mesmo disse, ela é engessada, né? Aconteceu isso, fez isso, acontece isso. Fez aquilo, acontece aquilo. Jesus ele veio dar uma outra visão para essa lei. O adúltero não é só o cara que a gente vê cometendo adultério. Aquele que tem um pensamento adúltero, ele é um adúltero, porque é o que ele é dentro dele. Então, não é o externo, não é somente o que a gente vê, o interior é o que fala mais alto. Tem outro versículo que diz, eu e a Alessandra estávamos falando sobre ele essa semana, que o pecado que contamina o homem é o que sai pela boca, e não o que entra. Também isso está na graça, isso também está no Novo Testamento. Ou seja, se o que me contamina é o que sai, é porque o que sai da minha boca, aí tem outro versículo que complementa, a minha boca fala do que está cheio o meu coração. Se a minha boca fala do que está cheio o meu coração e o que saiu de mim foram coisas contaminadas, eu estou contaminado. Só que você só viu quando saiu. Só que eu já não é porque você viu agora que eu estou contaminado agora. Eu já estou contaminado há muito tempo. Então, o adultério é a mesma coisa. Então, a gente fala, o cara cometeu o adultério. Quando ele cometeu o adultério, todo mundo viu. Então, agora ele é adúltero? Jesus diz, não. Ele é adúltero há muito tempo. Porque dentro dele permeia o adultério. É isso que Jesus veio nos mostrar. Ele veio nos dar um olhar mais amplo, um olhar mais espiritual, mais profundo, perfeito, Alessandra, mais profundo das coisas. E não abolir a lei. A lei e a graça, elas andam juntas, elas permanecem. Nada mudou, não tem uma nova lei, não tem uma nova forma de enxergar, não tem uma nova condenação ou uma nova absolvição. Não tem. Continua tudo do mesmo jeito, só que com uma profundidade maior. Quando Jesus diz assim, ó, dos 10 mandamentos, eu vou resumi-lo em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Quando você pega esses 2 mandamentos e aplica lá nos 10,
você vai ver que os 10 mandamentos, se você cumprir esses dois, automaticamente você cumpre todos os outros. Porque um mandamento, os 4 primeiros mandamentos, eles falam de ações divinas, e os outros 6 mandamentos falam de ações humanas. Quando fala de ações divinas, amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai obedecer tudo que Deus mandou ali, porque você ama Ele sobre todas as coisas. Quando você vai no segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Todos eles são mandamentos que ferem a humanidade, ferem o próximo. Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu não vou cometer, não tem como eu cometer nenhum daqueles deslizes ou pecados. Então, até na hora de resumir, quando Jesus resume, tem gente que fala assim: Jesus anulou todos os outros mandamentos, agora são só 2. Mas, gente, pega os 2 e você vai ver que é o cumprimento dos outros 8. Então, nada mudou, ele só resumiu. E resumo não é anulação. Vou pegar um livro e vou resumir o livro. Eu vou resumir permitindo o mesmo entendimento. Eu não anulei nada do que está no livro. Senão ele não é um resumo. Um resumo ele precisa ser contextualizado. E o de Jesus foi perfeito. Então, assim, eu não vejo a graça maior do que a lei, nem menor do que a lei. Não vejo anulação, eu vejo a graça e a lei juntas. E a graça nos dando um entendimento mais profundo do que é a lei, principalmente a lei perpétua.